E aí, alunos, então vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa ementa, tá? E hoje nós vamos trabalhar tipos especiais de reprodução, ok? E segue ainda a mesma dica da aula passada, que é, tiver dúvidas, entre em contato comigo, né, pelo número do WhatsApp que vocês têm lá no grupo, se não pede do líder, então no meu site que eu coloquei na aula passada, ok? Então vamos lá. Tipos especiais de reprodução. Então na aula passada, vocês tiveram, eu passei uma aula para vocês sobre reprodução assexuada e reprodução sexuada, né? Assexuada não tem troca de gametas, né? E sexuada tem a troca de gametas, né? Para poder gerar o famoso crossing over. Os tipos especiais de reprodução nós temos regeneração, autogamia, poliembrionia, poliovulação, partenogênese, tá? E aí, continuando, pedogênese, neotenia, clones, conjugação e metagênese. Então vamos ver cada uma delas. Regeneração é o processo assexuado em certos indivíduos, tá? Então quando você corta algum indivíduo, você vai ter esse processo de regeneração. Então alguns seres vivos, ao serem seccionados, eles dão origem a outros. Exemplo, nós temos aí a planária, né? A planária é um exemplo disso daí, tá? Então, a tia planária. Olha aqui. Então, você tem um indivíduo, ele foi seccionado aqui em 3 partes. Cada parte gera um novo indivíduo, beleza? E aqui mais uma fotinha. Essa aqui é mostrando ele real. Então, aqui ele foi decapitado, né? Tirou a cabeça do bicho. 7 dias ele já alongou, o 10º dia e 14º dia já gerou uma nova cabeça, tá? E a outra fotinha, né, que foi segmentada em várias partes. Cada partezinha, ó, já começa a produzir os seus olhinhos, né? Não são olhos, na verdade, é um oocelo. E aí que já começa a produzi-los para poder gerar novos indivíduos, beleza? Então, esse tipo de reprodução é reprodução assexuada por regeneração. Tranquilo? Vamos embora pro próximo. Aí nós temos a autogamia. Autogamia é quando o indivíduo se autofecunda. Ele faz a autofecundação. Vai ocorrer isso porque esse é um indivíduo que ele é hermafrodita, então ele vai ter os dois sexos, né? Tanto masculino quanto feminino, óbvio. E aí o gameta masculino e feminino é de um único indivíduo. No caso aí nós temos o exemplo das tênias, tá? Olha aí, né? A têniazinha na mão de uma pessoa, um pouquinho nojento, mas tudo bem. Então tá aqui, ó. As proglótides, esse aqui eu acho que eu expliquei para vocês lá no 2º ano. A maioria viu em biologia lá no 2º ano. Então as proglótides são essas partezinhas, né, da tênia. Aqui são esses quadradinhos aqui, isso é cada proglótide. E aí ela está aqui. Aí na proglótide você tem, ó, os testículos, né, essa parte aqui são os testículos com os espermatozoides. Aqui no meio tem o útero e aqui tem o poro genital. E lá já tem os ovários. Então, os testículos vão liberar o espermatozoide que vai fecundar ele mesmo, né? Tipo, do outro proglótide pode fazer a fecundação dele aqui, ok? Então, ele se autofecunda, beleza? Porque ele é hermafrodita, ele tem os dois sexos dentro dele, ok? Outro exemplo é a poliembrionia. Poliembrionia, que vem de uma única célula-ovo dá origem a vários embriões, tá?
Isso aqui vai ocorrer nos animais que são ovíparos ou em partenogênese. Partenogênese já vem daqui a pouquinho. Então, durante as divisões mitóticas, cada célula ela pode dar origem a um novo indivíduo, beleza? Então, quando começa a sofrer aquelas divisões mitóticas, que você já sabe o que é mitose e meiose, cada célulazinha pode dar origem a um indivíduo diferente. Os resultados deste caso especial, de produzir o nascimento de 2 ou mais seres vivos, muito semelhantes, né? Necessariamente do mesmo sexo, são gêmeos univitelinos, são formados por este processo seres humanos, tatus, cães, coelhos e alguns insetos, né? São exemplos de espécies que este tipo produtivo pode ocorrer. Aí nós temos o caso dos gêmeos univitelinos, aqueles que dividem a placenta. Eles têm a mesma placenta, então serão indivíduos idênticos, terão o mesmo sexo, a mesma cor, né, a mesma fisionomia, mesmo tudo, ok? Então isso é chamado de poliembrionia, ok? E nos cães pode ocorrer também tipo, a poliovulação e poliembrionia ao mesmo tempo, tá? A gente vai ver a poliovulação já já. E aí nasce aquela ninhada de cachorro, um monte de cachorrinho, ok? Então, poliembrionia, uma única célula dá origem a vários embriões, ok? Que é o caso dos gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos idênticos, que dividem a mesma placenta, têm as mesmas características e tudo igual. Poliovulação. Então, o que acontece? Nem todos os gêmeos, eles são formados por poliembrionia, tá? Então, os gêmeos bivitelinos, no caso, são resultantes de poliovulação. Então, isso ocorre quando a fêmea libera mais de um óvulo durante a ovulação, estes sendo fecundados, né, por espermatozoides distintos, e assim os indivíduos são geneticamente diferentes. Então, o que acontece aqui? Na hora que a fêmea entra no período fértil, ao invés de ela liberar um óvulo só, ela não libera somente um óvulo, ela vai liberar alguns óvulos. Se esse caso ocorre na fêmea humana, o que vai acontecer? Ela vai liberar, ao invés de liberar somente um óvulo nesse período fértil, ela vai liberar 2 óvulos, né? Ao liberar esses 2 óvulos, se ela tiver relação sexual nesse período, os espermatozoides eles vão seguir, vai ter vários espermatozoides lá, eles vão cada um para um lado dentro da tuba uterina. Se ela liberou um pelo esquerdo e um pelo direito, então poderão ser fecundados esses 2 óvulos, tá? Isso na fêmea humana, tá? E aí você vai ter os gêmeos bivitelinos, serão diferentes. Normalmente eles são de sexo diferente. Se os pais são de raças diferentes, né, um negro e um branco, muitas vezes nasce um branco e um mais escuro, né, um moreno, um negro aí, ok? Então acontece muito disso. Mas normalmente nasce um menino e uma menina, né, com características diferentes. Eles são bivitelinos, tá? Ocorre também nos cachorros, pode acontecer isso daí. Então essa poliovulação, então, ao invés de liberar somente um, libera vários, e esses já são fecundados por outros espermatozoides, ok? Então essa é a poliovulação, tá? E aí tá aqui um exemplozinho, né? Poliembrionia, você tem um único óvulo, este único óvulo ele se multiplica em dobro, né? O zigoto continua dividindo, só que em forma de massa celular que se separa, né? As duas massas celulares originam 2 indivíduos idênticos, tá? Aí eles dividem a mesma placenta aqui, tá? São gêmeos idênticos. Quando é poliovulação, você tem 2 ou mais óvulos e esses são fecundados por espermatozoides diferentes, gerarão 2 gêmeos fraternos, né? Independentes, cada um com a sua placenta, com a sua característica. É como se a mulher tivesse engravidado de um filho normal. Só que aí ela liberou 2 óvulos, esses 2 foram fecundados, né, no mesmo período, e aí a gestação dupla. Já aconteceu, uma curiosidade sobre isso é que já aconteceu de uma mulher, né, ter se relacionado sexualmente com 2 homens diferentes no período fértil, e nesse período ela liberou 2 óvulos, e um óvulo foi fecundado por um,
e o outro foi fecundado pelo outro homem. E aí nasceu, né, gêmeos de pais diferentes. É bem estranho, mas isso já aconteceu, tá? Vamos lá. Aí nós temos a formação de gêmeos, normalmente, né? Então, a poliembrionia e a poliovulação, né? Poliembrionia, então, como é que eu reconheço a imagem de uma poliembrionia? Poliembrionia, um óvulo gera dois indivíduos idênticos, dividindo a mesma placenta, né? A poliovulação, né, são vários óvulos e gera, né, dois indivíduos distintos, ok? Tranquilo, né? Então vamos lá para aqui. Partenogênese, né? Acho que teve uma palestra o ano passado que o professor, Geucimar, né, que ele é apicultor também, então ele fez uma palestra referente às abelhas e falou de partenogênese lá. Não sei se vocês vão se lembrar, mas vamos lá. Então, partenogênese, desenvolvimento do embrião a partir de um óvulo não fecundado. Então, esse óvulo ele não sofreu fecundação. Se ele não sofreu fecundação, ele é um óvulo haploide. Se sofre fecundação, diploide. Não sofre fecundação, haploide, tá? Geralmente os indivíduos são haploides, zangões e escorpiões amarelos, mas podem ser diploides quando não ocorre meiose ou quando o corpo polar se junta ao ovo, né? Algumas espécies de pulgões e de borboletas, né, respectivamente, podem ter pode ocorrer esses casos, né, no caso de partenogênese aí. Vamos lá. São 3 tipos de partenogênese, ok? Temos a arrenótoca, tá? Arrenótoca, que origina apenas indivíduos machos. Isso aqui ocorre nas abelhas. Então, quando, vocês sabem, né, quando as abelhas, então a rainha ela vai fazer o voo nupcial com vários machos, né, e vai colhendo o espermatozoide deles e guardando para ir fecundando os seus óvulos no decorrer do tempo para produzir as abelhas operárias, as soldados, ou seja, as outras abelhas. Quando acaba, né, na hora que acaba esses espermatozoides, ele vai gerar os zangões, os machos, que são haploides, que são os não fecundados. Tem a telitoca, que origina apenas indivíduos fêmeas. E a deuterótoca, que vai originar ambos os sexos, ok? Então aqui é um exemplo dos zangões, né, das abelhas, a abelha rainha. A operária, ela tem cerca de 15 milímetros, a rainha 28, e o zangão, ele vai ter 18, né? Então o zangão, ele é um indivíduo haploide, tá? Tá aqui, ó, zangão, somente 16 cromossomos, tá? Ele vai gerar os espermatozoides e este aqui vai ser fecundado para gerar as operárias. A rainha, obviamente, né, ela é diploide e por partenogênese ela gera o zangão, que só tem 16 e ele é haploide. Então a função do zangão, reprodução. Reproduziu, acabou, morreu. Pronto. Essa é a função dele, reprodução. Não mais nada. Depois ele é abandonado, aí ele vai morrer de fome, servir de presa para os outros bichos, enfim. Tá? Ele não tem muita função a não ser reprodução. E aí tem aqui, ó, esse é o escorpião amarelo, né? O Titius cerulatus, então ele também é haploide, ok? E aí nós temos a pedogênese. A pedogênese vai ocorrer geralmente de indivíduos em estágio larvário, ou seja, enquanto eles ainda são larvas, tá?
Então, quando os indivíduos têm a fase larval, vai ocorrer no seu estágio larval. Este pode originar as novas larvas por partenogênese ou por células não reprodutivas. Então, exemplo, a Pharseola hepática e o Schistosoma mansoni, né, que é o plantomínio, que é o plateuminto responsável pela extossomose, ou a famosa barriga d'água. Tá? Este aqui é o Schistosoma mansoni, tem o macho e tem a fêmea, mas quando eles liberam as larvas, estas por partenogênese podem gerar novas larvas, tá? Que pode ser uma daquelas 3 que a gente falou ainda há pouco, tá? Pode ser uma dessas 3 aqui, ok? E esta é a Pharseola hepática, né? Essa coisinha escrota aqui é outro que pode fazer pedogênese. Beleza, pessoal? Então, vamos para o próximo. Uns nomezinhos bem bonitinhos, né, pra gente decorar aí, mas tudo bem. Neotenia. Então, o indivíduo com características larvárias desenvolve habilidades características reprodutivas, inclusive produzindo gametas fertilizáveis. Tá? Então, gametas ele pode sofrer fertilização nesse processo. Então, o desenvolvimento desta característica pode estar relacionado ao mau funcionamento das glândulas da tireoide do indivíduo. Tá? Pode ter fatores genéticos, ou seja, pode ter alguma alteração gênica, ou ele herdou essa condição dos seus descendentes, dos seus pais, dos seus progenitores. Né? Exposição excessiva ao frio, ausência de luz ou falta de iodo no organismo, tá? Pode causar estas situações podem causar a neotenia, ok? Exemplo, nós temos a axolote, que é a larva da salamandra. Então, indivíduos da ordem, né, Strepsiptera são exemplos disso daí. Então, na fase larval, né, ele desenvolve habilidades e características reprodutivas, ou seja, não se tornou um indivíduo adulto fértil ainda, mas por conta daquelas situações ele pode se reproduzir, ele pode criar essas habilidades de reprodução, inclusive gerar gametas que poderão ser fertilizados, ok? Isso tudo é por conta da glândula tireoide funcionando mal, fatores genéticos pode ter herdado isso, exposição excessiva ao frio, ausência de luz ou falta de iodo no organismo. Tudo isso pode gerar essa alteração na fase larval desses bichinhos, né? Que é a larva da salamandra, que é essa coisinha fofa aqui. Beleza? Então essa aqui ela pode fazer a neotonia. Clones. Nem todos os clones eles são resultantes de procedimentos laboratoriais, né? Tal como a ovelha Dolly, né, que você tem lá em 1995, 96 e tal. Pode ser por fissão binária, ok? Isso acontece, que é presente principalmente na reprodução de bactérias. Elas vão gerar clones, uma vez que uma única célula se divide em duas idênticas. Então as bactérias fazem a fissão. E essa fissão permite que elas gerem novos indivíduos, né, a partir de um outro. Tá? Só que são apenas clones ali dos indivíduos que já existiam. Conjugação. Então, nesta há uma troca de material genético dos núcleos das células. Então aqui elas vão trocar características adquiridas, né? Vai acontecer com bactérias, protozoários e algas filamentosas. Então vai acontecer isso aqui, ó. A bactéria F+, F1, a bactéria 1 e 2 aqui, tá? Então essa daqui, ela tem essa característica aqui. O que essa característica representa? Pode ser uma adaptação que ela criou contra algum medicamento. Então ela pode ter criado uma resistência a algum antibiótico, tá? Ela criou essa resistência a algum antibiótico.
Então ela só poderia passar isso para os seus descendentes, quando ela sofresse uma divisão celular, fizesse aqui, né, e aí ela gerasse duas novas, essas duas novas traria essas características. Mas o que pode acontecer? Então você se infectou com uma bactéria, tomou o seu antibiótico, só que, como sempre, algumas pessoas não fazem isso direito, você não tomou direito o seu antibiótico e aí parou no meio, estou me sentindo bem, parou, e aí essa bactéria que está lá, algumas que sobreviveram vão criar uma resistência a esse antibiótico, e essa resistência fica marcada aqui, ó, dentro dela, né? Está aqui registrado a resistência contra aquele antibiótico. O que vai acontecer? Quando você for infectado pelo mesmo grupo de bactérias, aquela mesma bactéria anteriormente entra então em contato com o seu organismo, o que ela vai ter agora? Ela vai entrar em contato com essa que já está com essa resistência e eles vão fazer essa troca de material. Então ela vai passar essa resistência para essa outra bactéria. A partir de agora, essa também possui a resistência que essa aqui tinha. O que vai acontecer? Você vai tomar aquele mesmo antibiótico e ele não vai fazer efeito. E aí você pode ficar muito doente, pode chegar até morrer. Nesse caso, eles não descubram qual foi o problema. Aí vai ter que fazer o quê? Tomar um antibiótico mais forte. Se novamente você faz um processo, não toma direito, cria outra resistência e quando você for infectado por essa bactéria novamente vai ser transportado essa característica para outra. Então essa conjugação aqui é um problema seríssimo na saúde com as superbactérias, né, que estão matando pessoas por conta do mau uso dos antibióticos. Elas criam resistência, passam para outras e muitas vezes acontece assim. Essa tem um tipo de resistência para um antibiótico e essa tem resistência para outro tipo de antibiótico. Aí o que acontece? As duas fazem troca desse material, ou seja, agora as duas passam a ser resistentes a dois tipos de antibióticos. E aí, meu querido, isso vai se replicando várias vezes, chega a um ponto que cria-se as superbactérias. E aí, você tem que fazer um conjunto de vários antibióticos para conseguir matar elas, né? Então, essa conjugação é um problemaço na saúde hoje em dia, tá? E aí a gente chega na metagênese, né? O último tipo especial de reprodução. A metagênese, também conhecida por alternância de gerações, então o que acontece? Onde, ora, a reprodução se dá por forma assexuada, ou seja, ele está no período da sua reprodução, está no período da sua vida, em que ele vai fazer reprodução assexuada. Quando chegar em outro período da vida dele, aí ele vai começar a fazer reprodução sexuada. Então essa modalidade reprodutiva ela é típica de quinidários e plantas sem sementes. Provavelmente não, eu tenho certeza que eu falei disso para vocês nas aulas dos quinidários lá no segundo ano, né? Mas como bons alunos que vocês são, vocês não vão se lembrar, não? Então foi essa imagem aqui mais ou menos que eu devo ter mostrado para vocês, que é a reprodução das medusas, né? Os quinidários. Então você tem a medusa macho, a medusa fêmea. Essa aqui libera o espermatozoide que vem para a medusa fêmea, gera o zigoto, fecundação, blástula, tudo bonitinho, tarará. Ele vai se fixar e aí gera o pólipo jovem. O pólipo jovem, né, se transforma, ele cresce bonitão, mas aqui ele faz reprodução, ele se solta, né, que é a estrogilização do pólipo, ele vira esses estrógenos, e aqui ele faz a reprodução assexuada, né, para liberar a éfera. E aí a éfera se transformará nas medusas adultas. Aqui ela é a jovem, tá? Então para cá ele tem a reprodução, ó, assexuada. Aqui ele faz uma reprodução sexuada, troca de gametas, beleza? Então nessa fase da vida, reprodução sexuada. Nessa outra fase da vida dele, reprodução assexuada, sem troca de gametas, ok? Então assim que funciona a metagênese ou alternância de gerações, como vocês queiram chamar aí. Tranquilo? Eu acho que
abordamos uma boa parte, aí, uma boa quantidade dos tipos especiais de produção, né? Reprodução sexual e assexuada foi no vídeo anterior, que foi de outro professor, né, que eu passei, beleza? Sobre o simulado do Agora Vai, eu ainda estou vendo como é que eu vou fazer, ou se eu ainda vou fazer, tá? Se acalma. E aí, então, hoje, né, nossa aula de hoje, vamos ficar só na parte teórica, tá? E na próxima aula, né, semana que vem, aí eu vou fazer uma atividade desse conteúdo aqui. Então vocês têm aí, né, um tempinho para assistir, assimilar. Se aparecer alguma dúvida, pode perguntar, ou você pode esperar vir as questões, aí fica mais fácil de responder. Referente a isso aqui, eu não encontrei material lá no Agora Vai ainda dessa parte, tá? Então fica difícil trabalhar junto com ele nesse momento. Mas eu vi que eu vou fazer ainda, ok? Então, pessoal, creio que seja isso aí. Na próxima semana a gente faz uma atividade, eu passei uma lista, né, de atividades para vocês. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? Semana que vem nós teremos a nossa atividade. Fiquem bem, fiquem seguros e bons estudos a todos vocês.